vamos entrar aqui no item da pauta. Dentro desse item pauta, a gente tem as seguintes opções: plenário, comissões, agenda do partido e propostas analisadas. Clicando em plenário, ele vai abrir na reunião da data de hoje, mas eu posso abrir também, escolher qual o período que eu quero. Geralmente ele abre na data corrente e aí ele vai mostrar aqui, ó, o que nós temos hoje no plenário, né? No caso aqui, temos uma sessão não deliberativa solene e temos uma sessão deliberativa extraordinária. Quando eu clico nela, ele vai trazer para mim todos os itens que estão na sessão do plenário hoje, ó. Então ele traz lá um cabeçalho falando que horas começou a sessão e as proposições de matéria que estão de matéria sobre a mesa, né? Então temos aqui requerimentos que seguem aquela ordem, aí medidas provisórias, os PLs e demais proposições. Bem, uma coisa interessante é que as notas técnicas de PLs que estão nas comissões e que passam por regime de urgência, elas podem aparecer aqui também. Por exemplo, se a gente tem um projeto que ele está lá na Comissão de Cultura e foi aprovado um requerimento de urgência para levar esse projeto ao plenário, a nota técnica que foi feita lá na Comissão de Cultura, ela aparece aqui também no plenário. Se caso não apareça, uma coisa interessante que a gente tem, quando a gente chama as proposições aqui de plenário, as que estão em plenário, aquele assessor técnico que estiver atuando sobre este assunto, ele pode ter aqui uma opção, ó, aqui na carinha da proposição, ele pode clicar aqui embaixo, ó, em atuar nesse item, e aí ele vem uma série de dados que ele pode trabalhar, ó. Ele pode colocar dados da pauta, algumas observações de dados da pauta, né? São observações sobre a pauta inteira da comissão, inclusive esse requerimento, que é a proposição que a gente está analisando. Dados da proposição, né? Temos lá apelido, aí vem aquela parte de prioridade, onde eu posso botar uma prioridade baixa, média e alta para essa proposição. De repente é uma proposição que ela tem uma grande relevância, a análise dela para a liderança, então a gente põe a prioridade dela. Uma coisa interessante é o posicionamento da liderança, né? Do posicionamento da bancada. Se ela é a favor, neutro, contra, muito contra. Quando a gente coloca esse posicionamento, que a gente vai ver lá na hora de montar a pauta de plenário, quando o posicionamento for contra, ele já coloca vermelho, né? Para que o parlamentar lá na frente, quando estiver utilizando o liderança digital, ele já sabe que a bancada é contra essa proposição. E aí lá ele vai dar uma olhada na justificativa de posicionamento, que é logo o que temos aqui embaixo. E uma coisa muito importante, aliás, é a data do posicionamento, né? Onde a gente tem aqui o dia, mês e ano do posicionamento da bancada. E a justificativa, por que a bancada é contra ou a favor dessa proposição. E temos um campo aqui para observações, né? E o parlamentar responsável pelo acompanhamento, se no caso tiver, pelo acompanhamento dessa proposição. Logo abaixo temos tarefas, né? São algumas tarefas que são delegadas em cima dessa proposição. Ou então, por exemplo, vamos fazer uma reunião, acompanhar com uma reunião da bancada, apresentar material junto à reunião da bancada. São tarefas em cima desta proposição. As notas técnicas, onde eu posso adicionar uma nota técnica.
a proposição ao requerimento, eu posso anotar uma nota técnica ao requerimento e posso também anotar uma nota técnica à proposição principal. Tá? No caso aqui eu tenho um requerimento de... A gente tem aqui um requerimento de regime de urgência e a proposição principal eu posso fazer uma nota técnica sobre ela também. Ó. Então, para adicionar uma nota técnica, ó, vamos lá, clicar aqui no adicionar. E aí ele vai abrir essa janelinha para mim, onde eu vou botar o ponto do responsável. No caso, por exemplo, coloco lá meu ponto, ó. Ele já traz o meu nome. E aí põe aqui, ó, registrar, restringir, aliás, essa nota técnica ao órgão. Eu posso restringir a uma comissão, tá? Essa nota técnica só tramitar dentro daquela comissão. Ou eu posso não restringir. Uma coisa interessante é que, quando eu não restringo, essa nota técnica que foi feita na comissão, no caso de um requerimento, de um projeto, de uma proposição que vá a plenário, quando não restringindo essa nota técnica, ela passa para o plenário. Então, se foi feita na comissão e esse PL agora essa proposição está em regime de urgência, a nota técnica vai aparecer na pauta do plenário. E está aqui também marcado exibir em pauta. Quando está marcado exibir em pauta, na hora que eu mandar imprimir a pauta, ele vai exibir essa nota técnica na pauta. Aqui não tem muito segredo, a gente vê que é um mini processador de texto, onde eu posso digitar toda aqui a minha nota técnica. Tá? O sistema, ele tem um sistema de autossalvamento, conforme eu vá digitando, para que eu não venha digitar um texto inteiro e perder. E uma outra coisa que eu posso fazer também, para aqueles que gostam, né, bater esse texto num outro processador de texto qualquer, não copiar e colar para cá. Eu acho bem menos complicado você já fazer direto aqui, já que você fazendo direto aqui, ele tem um autossalvamento e você não vai perder os seus dados. E por fim, o que a gente tem aí nesse quadrinho das notas técnicas? Eu posso anexar um arquivo. Por exemplo, eu estou fazendo uma nota técnica aqui de um projeto que ele trabalha com orçamento. Então eu quero anexar a essa nota técnica uma tabela, digamos que eu tenho uma tabela grande em Excel, eu posso mandar procurar aqui no meu computador, onde está essa tabela, e posso anexar. Logo, feito isso aqui, eu posso salvar, né? Salvar e fechar a janela, ou então somente salvar, tá? Ou então salvar e fechar. E aí a nota técnica já fica registrada aqui. Também, de uma forma muito parecida, eu tenho a pauta das comissões. Ok? Então, quando eu clico, logo no começo ele vai trazer a pauta das comissões do dia. Mas eu também posso pesquisar outras pautas, né? Então, digamos, hoje é o dia da reunião da cultura. E eu posso procurar pautas que passaram também. Por exemplo, vou ver se eu acho alguma pauta aqui da cultura do mês de agosto de 2021. Vamos botar aqui, dia 17. Acho que a cultura, dia 17, vamos ver se pegou um dia de semana que tem, né? Então, por exemplo, aqui, ó, dia 17 teve uma reunião lá na Comissão de Cultura. E aí tem aqui, ó, discussão e votação de propostas. Vou dar um clique aqui, ó. E aí ele trouxe a pauta. A pauta com as notas técnicas. Então, olha, aqui na comissão é mais fácil da gente verificar como é que é feita a coisa. Olha, ele colocou assim, ó, nota técnica, sugestão, questão ideológica.
E aí tem atuar nesse item, né? Então ele tem aquela mesma coisa, ó, os dados da pauta, onde eu posso botar a nossa atuação da bancada, orientação de voto, comentários e observações. Dados da proposição, onde eu posso dar um apelido para a proposição. A gente vem com aquele quadrinho de prioridades, o posicionamento da bancada, a data em que foi esse posicionamento, a justificativa do posicionamento e a observação. Lembrando que esses dados, tá? Dados da pauta, dados da proposição, não são dados obrigatórios. Todos esses são dados opcionais. Então, assim, algumas lideranças usam e outras não. No caso da nossa, a gente ainda não usa a maioria de todos esses dados, certo? Tarefas, a mesma coisa. Se a gente tem alguma tarefa a fazer nessa proposição, por exemplo, eu coloquei uma tarefa de uma proposição que ela precisava de desapensação. Então eu coloco aqui como tarefa verificar a possibilidade de desapensação desta proposição do PL tal, né? E aqui onde eu coloco as notas técnicas. Quando eu cliquei aqui, ó, aí a gente vê quem fez a nota técnica, ó. Foi feito pela Giliana no dia 2/12/2019, ainda coloco o horário. E aí ela pode editar. Aí é o seguinte, quando a gente não restringe a nota técnica para aquela comissão, ela vai passar para uma outra comissão. Além de eu poder reaproveitar aquela nota técnica, eu posso editar aquela nota técnica. Então, quando eu editar, ela vai colocar a última pessoa que editou, ela vai colocar aqui na nota técnica, tá? Vamos olhar aqui o exemplo de uma nota técnica maior, ó. Por exemplo, esse PL aqui, ó. Aí você vê que tem uma nota técnica bem maior. Então ele tem o geral e a sugestão. Então, se eu posso atuar nesse item aqui, ó, posso chamar o item e posso chamar aqui em notas técnicas. Aí ele já mostra aqui quem foi o autor, ó, criado por Giliana e alterado por Giliana. E aí eu posso editar aqui, tá? Quando eu vou editar uma nota técnica, ele vai mostrar aquele mesmo quadrinho que a gente viu lá nas proposições de plenário, né, que é as proposições que vão em plenário. E aí é aquela coisa que eu falo, por exemplo, se há alguma proposição dessa que está aqui na comissão já com uma nota técnica feita e não foi apreciada na comissão, ela, se for em regime de urgência para plenário, essa nota técnica aqui vai seguir a proposição, tá? Então, o que acontece? Como isso aqui é uma pauta, que já é uma pauta passada, a gente olhando aqui na direita, ó, o que tem aqui, ó? Já apreciado, ok? São itens que já foram passados por pauta. E aí uma coisa interessante, tanto no plenário, tanto na pauta de plenário, quanto na pauta de comissões, eu posso imprimir essa pauta, tá, ok? Então eu vou clicar aqui, ó, no finalzinho, né, a gente vai navegando, e aqui no finalzinho eu tenho a impressora. E aí vem, olha só, eu tenho o tipo do arquivo que eu quero imprimir, PDF, orientação, tamanho de fonte, tá? E aí vem uma caixa de seleção com todas as opções que eu posso utilizar na hora da minha impressão. Então eu tenho sumário, autor, ementa, relator, parecer, apensadas, outros autores, dispositivos de veto, requerimentos procedimentais. Requerimentos procedimentais são se tem para aparecer na pauta, se alguém já pediu uma retirada de pauta, se já pediu qualquer requerimento de adiamento, de votação, os requerimentos procedimentais
de uma reunião. Situação, forma de apreciação, regime de tramitação, ou seja, uma série de opções dentro da proposição. Geralmente, o que a gente pode deixar como padrão são essas que já vêm marcadas, né? E aí, se caso for necessário, marcar as notas técnicas da proposição principal. Bem, com isso aqui selecionado, olha, eu posso mandar gerar o PDF. E aí a gente clica aqui em gerar o PDF, porque lá em cima estava marcado para mim gerar o PDF. Ele já vem aqui, ó. Eu posso gerar aqui o destino Microsoft PDF e mandar imprimir. Quando eu mando imprimir, ele vai salvar isso aqui e aí eu posso mandar por e-mail para o parlamentar, tá ok? Vamos botar aqui imprimir. Aí ele manda eu salvar. Eu vou escolher aqui em documentos e vou salvar aqui. Pauta cultura. Tá? Então lá em documentos ele deve ter salvado para mim lá em pauta cultura, né? Vou procurar aqui o documento. Então tá aqui a pauta e geralmente é esse documento que a gente envia, vem lá com a logomarca da liderança, é o documento que a gente envia para os nossos deputados. Essa aqui é a pauta que é enviada para os nossos deputados, que fazem parte, é lógico, da Comissão de Cultura. O próximo item é a agenda do partido. Esse item ele vai mostrar as proposições que estão sendo acompanhadas do partido e as proposições que estão no plenário neste dia, no dia corrente. Tá? Essa agenda do partido, ela deve sofrer uma modificação para parecer mais ou menos com o que a gente está usando hoje na liderança, que o Rodrigo envia para os funcionários da liderança. Tá? E propostas que já foram analisadas. Então, por exemplo, eu estou aqui numa sessão plenária que está tendo hoje no dia 5, e aí ele mostra aqui, ó, as propostas que estão na pauta e o status dessa proposta, ó. Não apreciada, não apreciada, não apreciada, tá? Quando elas são apreciadas, isso aqui muda para votada, o que aconteceu com a proposta. Bem, então desse item é isso aí.